Vamos ministrar a palavra nesse instante. Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas. Eu li na palavra introdutória, mas eu quero ler o versículo apenas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40. No mês de junho nós realizamos a campanha Minha Família Crescendo em Deus. Eu tenho certeza que foi uma bênção para cada um de nós que participamos dessas quartas-feiras do mês de junho, do mês 6. E ingressamos agora no mês 7. 7, número da perfeição, né? Coisa linda. E o Senhor ministrava essa pergunta ao meu coração: como tenho crescido? E vamos para a campanha de Quarta da Conquista no mês de julho. Como tenho crescido? Eu tenho certeza que pessoas já têm colocado aí na balança, porque o próprio Espírito de Deus faz isso, essa análise para as nossas vidas. E da forma que você tem crescido, tem sido favorável ou não? Não me responda, tá? Pelo amor de Deus. Da forma que você tem se empenhado a crescer, está sendo favorável para você ou está sendo desfavorável? Você está lucrando com o seu tempo ou você está perdendo tempo? E você se vê perdendo tempo e sabe que precisa ganhar tempo, e o tempo está passando, e você sabe que precisa crescer, e o crescimento que você almeja não acontece, e você acaba se frustrando. Por mais que você queira dar passos para ter um crescimento favorável, parece que quanto mais você pensa em empenhar-se para crescer favoravelmente, você não consegue nem sair do lugar. Você se encontra inerte. Mas nessa noite, eu tenho certeza que toda a inércia já está sendo arrancada das nossas vidas nessa noite. Você crê nisso? Você crê? E isso, a começar na nossa vida espiritual, e refletirá nas demais áreas das nossas vidas. Por que isso, pastor? Porque a palavra de Deus nos declara o seguinte, um texto que eu e você conhecemos muito bem, Mateus 6,33. Quem sabe o que é que está escrito em Mateus 6,33? Quem é que sabe? Ninguém sabe? Eita Jesus, tem misericórdia. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu e você buscamos a Deus, é um método de crescimento, a começar na nossa vida espiritual, e que vai refletindo nas demais áreas das nossas vidas. Sabemos que não atingiremos 100% em tudo, mas podemos alcançar um percentual bem favorável. Quem concorda comigo? Porque quando buscamos a Deus, nos submetemos à sua vontade, tudo quanto fazemos diante dele, na presença dele, se torna favorável. Eu disse aqui na oração, tem um versículo da palavra de Deus que diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele, fugirá de vós. Se tem inimigo ainda prevalecendo contra a sua vida, não deixa ele fazer gracinha mais com a sua cara, mas não. Se sujeita a Deus, resista ao diabo, porque ele, vai bater em retirada da minha vida e da sua vida, e viveremos o crescimento que o Senhor tem determinado para nós. Quem toma posse dessa palavra, diga glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Diz assim a palavra de Deus: e o menino crescia, e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Repita comigo: e o menino crescia. Repita comigo: e o menino crescia. Outra vez: e o menino crescia. Você pode dizer amém por essa palavra? É um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Eu não quero nesse instante entrar nesses pormenores, porque eu e você já conhecemos a história de Jesus.
da forma como o Senhor revelou o propósito para Maria, e Maria se submete intensamente, se entregando 100% à vontade de Deus, ela cumpre o propósito de Deus para a sua vida, e Jesus nasce como qualquer outra criança nasce, mas só que o que foi gerado no ventre de Maria, eu e você entendemos que foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Só que Jesus nasceu como um bebê, 100% homem, 100% Deus. Jesus, ele foi crescendo. Jesus teve dias de idade, Jesus teve 1 mês de idade, teve 2 meses, teve 3 meses, teve 4 meses. Jesus foi crescendo, como qualquer outro ser humano também foi crescendo. Mas o que eu acho interessante, que quando chegou o momento de Jesus ser apresentado no templo, para passar por aquele processo de apresentação, Simeão, um homem temente ao Senhor, quando ele viu Jesus, ele se alegrou, porque ele conhecia a lei, e ali ele via diante dos seus olhos o cumprimento da lei, que Jesus viria, e Jesus veio, e ele se alegra com aquilo. Será que você também pode se alegrar, só de imaginar a sensação que Simeão teve, de ver Jesus, bebê pequeno, e ver ali o cumprimento de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, através da vida de Jesus ali presente, ao vivo e a cores? Deve ter sido uma alegria imensa e intensa. E havia também Ana, não Ana, mãe de Samuel, mas Ana, profetisa, que já era de idade avançada, mas que era viúva e servia ao Senhor no templo, dia e noite servindo ao Senhor. Eu quero declarar sobre os idosos da igreja nessa noite, que apesar da sua idade, que apesar dos dias que você já tem vivido, você não é alguém descartável, você tem valor para Deus. Assim como a profetisa Ana, já com a idade avançada, ela pôde servir ao Senhor no templo e se alegrar com a presença de Jesus no templo, que você, idoso da casa do Senhor, também se alegre, porque Jesus está no templo. E qual é esse templo hoje? É a minha vida e a sua vida. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? E o texto da palavra de Deus vem dizendo que o menino crescia. Tem um corinho que diz: deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar, deixa o menino rodar. E nessa ocasião, o menino estava crescendo. Só que antes de entrar nesse texto da palavra do Senhor, eu sou o segundo filho dos meus pais, a maioria que conhece, minha irmã mais velha Adriana. Depois de 5 anos e 9 meses eu nasci, e meus pais contavam que hoje já dorme no Senhor. Minha mãe era muito magra, também não era muito alta, era média na sua estatura. Só que eu fui uma criança grande. Nasci de parto normal. Sei que tem crianças que nasceram até maior do que eu. Acho que o pastor Daniel nasceu maior do que eu, né, pastor? Eita, papai. Eu nasci com 4,2 kg, 54 centímetros. Minha mãe contava que ela era tão magra que quando andava na rua, quando eu me mexia, ela quase caía de joelho na rua. De tão magra que ela era, e ela só tinha barriga. E eu nasci de parto normal. Minha mãe teve um susto no evento de família do meu pai na época, nós morávamos no Rio, e minha mãe passou mal, foi direto para o hospital, nasci de parto normal. Aquela criança grande. E fui crescendo. Eu me lembro que eu tinha uma foto, infelizmente estraguei essa foto. Foi junto com a máquina de lavar e sumiu a foto. Eu tinha uma foto que eu tinha 1 ano de idade, aproximadamente 1 ano. Foi a primeira vez que eu fiquei em pé. Careca, estou voltando às minhas raízes. Estou voltando às minhas raízes. A primeira vez que eu fiquei em pé, segurando uma garrafinha de plástico na mão e dando um sorriso, com alguns dentes na boca, as coxas grossas, porque eu era gordinho, bem gordinho. Só que eu fui crescendo. Você tem noção
Você tem ideia de quem você foi? Nós já fomos o coração que batia no ventre de nossas mães. E ali fomos tomando formas. Até chegar o momento que nascemos. 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, ou até 10 meses, misericórdia. Nascemos. Estamos aqui para a glória do nome do Senhor. O processo de crescimento não é de uma hora para outra. É o paulativo. É gota a gota. E nós vamos crescendo. Hoje, já não me cabe mais, como se me portasse naquela época de criança, segurando uma garrafinha de plástico, dando um sorriso, só que agora com mais dentes na boca, como se estivesse ficando de pé pela primeira vez. Eu já ando, eu já corro, não faz mais sentido, porque já passou. O menino cresceu, o bebê cresceu, o adolescente cresceu, o jovem cresceu, me tornei adulto, agora já caminhando para a terceira idade. Ó Senhor, guarda, Senhor. Terceira idade aí, diaconisa Madalena. Só aguardando a terceira idade. Com Jesus não foi diferente. Jesus nasceu e foi crescendo. Mas o crescimento de Jesus não foi um crescimento qualquer. Havia um propósito. E assim deve ser a minha vida e a sua vida. O nosso crescimento não deve ser e não pode ser de qualquer jeito. Porque no nosso crescimento precisa ter um propósito. E qual é esse propósito? É o propósito de Deus para a minha vida? Eu estou agarrando, eu estou abraçando, eu estou permitindo Deus lapidar, eu estou permitindo Deus tratar, eu estou permitindo Deus trabalhar. Jesus estava permitindo Deus Pai tratar e trabalhar na sua vida. E o menino crescia, repita comigo, e o menino crescia. Só que ele crescia, mas ele também se fortalecia. E isso eu e você muitas das vezes deixamos a desejar. Nós queremos crescer, nós queremos mostrar para as outras pessoas como nós estamos, mas nós nos esquecemos de nos fortalecer. E Jesus se fortalecia em quê? Em espírito. O espírito aqui está com E minúsculo, porque é o espírito do homem. Ele se fortalecia em espírito, como Jesus se fortalecia em espírito, buscando continuamente a face de Deus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Eu e você conhecemos o texto da palavra do Senhor, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, do capítulo 4, no versículo 13, quando diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um dia ele foi um Saulo, perseguidor de cristãos, mas quando ele teve o encontro com o Senhor, ele deixou de ser um menino espiritual e passou a ser adulto para a glória do nome do Senhor. Foi transformado, tornou-se um Paulo e foi um homem temente a Deus que fez a diferença na sua geração. Por quê? Porque ele também investiu no fortalecimento do seu espírito. Uma pergunta que não quer calar nessa hora, nessa noite: como você tem crescido? Ah, pastor, eu cresci, já não sou mais aquela menina. Ah, pastor, eu cresci, eu já não sou mais aquele menino. Mas você tem se fortalecido no espírito? Você tem fortalecido a sua vida espiritual? Você tem fortalecido o seu espírito? Porque crescer de uma hora para outra, passando-se os anos, todo mundo cresce. Avançamos em idade. Chega um determinado momento que em estatura dá uma parada. E alguns até dizem que numa determinada idade começamos a diminuir. Não é isso? Não é isso, irmão Jorge? Alguns dizem isso. Mas o teu crescimento em Deus, isso é o que nós precisamos levar em conta, porque o menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito. E o que me chama a atenção, que em Jesus, a palavra do Senhor nos declara através de Lucas, ele se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Jesus era cheio de sabedoria.
Quando se fala de crescimento, se fala de aparecer, de surgir, de aumentar, de crescer. Crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. O que vem a ser palavra sabedoria? Nós falamos tanto de sabedoria, mas temos praticado a sabedoria, temos sido pessoas sábias. A sabedoria vem do latim, que significa sapere, até anotei aqui, que significa que tem sabor, do grego Sofia. Por isso que muitas pessoas escolhem colocar o nome de suas filhas Sofia, porque Sofia significa sabedoria. Ver e avaliar a nossa vida e conduta do ponto de vista de Deus, isso é sabedoria. Jesus estava crescendo, se fortalecia em espírito e era cheio de sabedoria. Por quê? Porque a vida dele e a conduta dele era do ponto de vista de Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, que a sabedoria de Deus esteja sobre a sua vida, que a minha vida e a sua vida esteja a conduta e no ponto de vista de Deus, para que o nosso crescimento seja um crescimento sadio, não um crescimento deformado, não um crescimento deteriorado, mas um crescimento sadio da presença do Senhor. Porque se Jesus cresceu, se fortaleceu em espírito e foi cheio de sabedoria, eu e você, estando conectados nele, também podemos crescer, ser fortalecidos do Espírito e sermos cheios de sabedoria. Quem recebe sabedoria de Deus nessa noite? Quem recebe fortalecimento do Espírito nessa noite? Quem deseja permanecer crescendo em Deus nessa noite? A palavra do Senhor nos declara na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Se você fazendo uma autoanálise, se o Espírito de Deus permite você fazer uma autoanálise, e você tem um resumo, tem um diagnóstico, eu sou uma pessoa que eu não tenho sabedoria, mas se você pedir sabedoria a Deus, Tiago 1,5 declara, aquele que não tem sabedoria, pede a Deus que a todos dá liberalmente. Já viu alguém ofertar alguma coisa e ser liberal com aquilo que oferta? Assim é o nosso Deus. Aquele que não tem sabedoria é ofertado liberalmente. É sabedoria na conduta, é sabedoria no falar, é sabedoria no agir, é sabedoria no andar, é sabedoria em todos os sentidos da vida. Se tem alguém aqui nessa noite que tem esse diagnóstico diante de Deus, eu não tenho sabedoria, saiba que se você pedir ao Senhor nessa noite, com fé, com força, não duvidando, será liberado sobre a sua vida sabedoria. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse instante. Feche os teus olhos agora no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante de Ti, ó Pai, nós estamos diante da Tua presença. Como nós temos crescido? Essa é a pergunta que não quer calar. Mas assim como o Senhor Jesus pôde crescer, se fortalecer em espírito, ser cheio de sabedoria, aqui nós estamos diante do Teu altar, porque nós queremos crescer, porque nós queremos ser fortalecidos em espírito, e nós queremos ser cheios de sabedoria. Meu Pai querido, que haja liberalidade de sabedoria sobre a vida de cada homem, de cada mulher que está presente no culto desta noite. Que haja, Senhor, a liberalidade de sabedoria sobre a vida do teu filho e da tua filha que está aqui nessa noite. De repente ela já tenha um diagnóstico, já tem um resultado. Olha, Senhor, no percurso da minha vida eu fui uma pessoa que não tive sabedoria, mas se ela está pedindo a Ti agora com fé, está sendo liberado sabedoria sobre a vida dela. Se ele está orando com fé diante de Ti nessa hora, nessa noite, será liberado sabedoria para a vida dele nessa noite, porque, Senhor amado, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Você pode dizer amém nessa noite? Diga para você mesma, eu recebo sabedoria. Diga para você mesmo, eu recebo sabedoria. Diga para quem está perto de você, você recebeu sabedoria. Eu recebi sabedoria, nós recebemos sabedoria, porque o Senhor é o Senhor que nos concede sabedoria, e é liberal, hein?
é sem medida. Alessandra, é sem medida. Paulo, é liberal. Maria Cristina, vai inundar tua vida de sabedoria. Cristiane, vai inundar a tua vida de sabedoria. Naquela situação que muitas vezes, Senhor, já estou arrancando os cabelos da minha cabeça, acalma o teu coração, porque já foi liberado sabedoria sobre a sua vida. Naquela situação, Senhor, eu não consigo fechar a minha boca, eu não consigo guardar almoço para janta, eu tenho que falar, porque se eu não falar, vai sair mancha roxa no meu corpo. O Senhor te dá sabedoria, e não vai sair mancha roxa no teu corpo coisa nenhuma, porque o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, e é Ele mesmo quem te dá sabedoria, e é Ele mesmo quem te dá saúde. Quem recebe nessa noite? Quem recebe? Não, pastor, não dá, eu fico engasgado, eu tenho que falar. Mas vai desengasgar no Espírito. Oh, glória! Não é pela tua força, não é pelas tuas palavras, mas vai desengasgar no Espírito Santo de Deus. A sabedoria está na sua vida. É lidar com aquele ente querido mais complexo, é lidar com aquele irmão, com aquela irmã que possui mais complexidades. A sabedoria do Senhor aparecerá de tal forma nas nossas vidas que nós seremos surpreendidos pelo Senhor. Quem recebe isso nessa noite? Diga glória a Deus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. E essa última frase também me chama a atenção. E a graça de Deus estava sobre ele. Quando se fala de graça, se fala de favor imerecido. Assim como a graça de Deus estava sobre Jesus, essa mesma graça está sobre a sua vida. Você acredita nisso? Se a graça de Deus estava sobre Jesus, essa mesma graça está sobre a minha vida. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Essa mesma graça se encontra presente na minha vida e na sua vida. Você deixou sua Bíblia aberta aí? Vamos ler o versículo 52? Versículo 52, Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria. No versículo 40 diz que o menino crescia. E no versículo 52 já diz Jesus. E Jesus crescia em sabedoria. Não me tenha como falso profeta, mas substitua o nome de Jesus, o seu nome. E crescia Ivan em sabedoria. Diga aí. E crescia Ivan em sabedoria. Diga aí o seu nome. E crescia em sabedoria. E crescia em sabedoria. Outra vez. E crescia. Só que Jesus também estava crescendo em estatura. Jesus também estava crescendo em estatura e em graça para com Deus e os homens. A graça que havia na vida de Jesus não só resplandecia diante de Deus, mas também resplandecia diante dos homens. Existem pessoas que querem tanto agradar a Deus, mas desagradam a tantos. Mas quando a graça do Senhor está sobre a nossa vida, não só agradamos a Deus, mas também impactamos a vida daqueles que nos cercam. Eu quero profetizar sobre a tua vida dessa noite. Essa graça que está sendo derramada sobre a sua vida não apenas surpreenderá o que Deus está derramando sobre você, não só surpreenderá Deus, mas também surpreenderá todos os que lhe cercam, porque crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Você pode dar um amém por essa palavra? Agora ainda, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, abrem aí a sua Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 80. Teve um outro menino que cresceu também. Nós crescemos, né, irmãos? Teve um outro menino que cresceu também. Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 80. Podemos ler? Lucas capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia. Você já viu essa frase antes, não já? Você já ouviu essa frase antes, já não ouviu? E o menino crescia e se robustecia em espírito, ou seja, se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos. Como assim, gente? Alguém cresce e se fortalece no espírito aonde?
Não era um deserto só, não. E esteve aonde? Nos desertos. Até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Quem foi esse menino? Quem sabe me dizer? João. Isso aí. João, mais conhecido como João Batista, que fora primo de Jesus, não é isso que é considerado? E o menino crescia e se robustecia em espírito. Aquele que estava preparando o caminho do Messias também cresceu, também se fortaleceu em espírito, mas só que ele não esteve nos grandes centros, ele estava nos desertos. O que diz isso para mim e para você? Ainda que estejamos a enfrentar desertos nas nossas vidas, nada pode nos impedir de crescer e nada pode nos impedir de fortalecer o nosso espírito em Deus. Se João, mais conhecido como João Batista, cresceu e foi fortalecido no espírito, estando nos desertos, o que é eu e você hoje? Quem está passando pelo deserto aí? Eu levanto a minha mão, sou o primeiro a levantar a mão. Quem está passando nos desertos aí? Tá, irmã Vilma? Tá, diaconisa Madalena? Mas está crescendo, não está? Mas está sendo fortalecida no Espírito, não está? Passa pela prova adorando ao Senhor, passa por esse deserto glorificando ao Senhor, porque nesse deserto você pode ouvir nitidamente a voz de Deus falando contigo. Eu fortaleço o teu espírito, até chegar o momento em que eu te apresentarei o que eu farei na tua vida e através da sua vida. Permaneça crescendo em mim nesse deserto, permaneça sendo fortalecido em mim nesse deserto, porque no meu tempo eu pronunciarei a minha honra sobre a tua vida. Quem recebe essa palavra nessa noite? Jesus significa Jeová é salvação. João significa Deus é gracioso. Se a salvação está na nossa vida, se eu e você cremos que o nosso Deus é gracioso, nós vamos parar de crescer? Podemos parar fisicamente. Já pensou com 3 metros, 10 metros de altura? Não ia ter como, ia quebrar no meio, né? Mas no Espírito eu e você podemos crescer na presença do Senhor. No Espírito eu e você podemos crescer na presença do Senhor. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 21, também conta a história do jovem Samuel, filho de Ana. Não a Ana profetisa de Lucas, mas a Ana, mãe de Samuel. E no versículo 21 de 1 Samuel capítulo 2, tem uma frase que diz assim: e o jovem Samuel crescia, que é a parte B do versículo. Pode deixar, Diácono, se quiser deixar, pode deixar. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Como Samuel crescia? Diante de quem? E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. Minha filha está crescendo. Hoje com 12 anos. Quando eu vejo algumas fotos dela antiga, aí vai direto para os stories, né? Ai, bebê de papai, coisa linda, bebezinho de papai. Para, pai, não sou mais bebê. Não sou mais bebê. Cresceu. Agora é uma outra fase, outras demandas. E na nossa casa, até aqui na casa da minha irmã, meu cunhado estava com a mania de medir. Toda vez que aparecia, ia marcando quantos centímetros ela tinha. E ela ficava maravilhada. Tio, marca aqui. Quantos centímetros já cresci? E em casa também, na janela lá da sala, tem uns riscozinhos assim. O propósito era ficar maior do que a mãe. Ela já passou um pouquinho a mãe, agora ela já está satisfeita. Ela queria porque queria ficar maior do que a mãe. Agora ela já está alguns centímetros maior do que a mãe. Agora ela já está mais tranquila. Ai, cresci. A sensação de crescer é algo muito gostoso. Mas a pergunta que não quer calar: o crescimento que eu e você estamos tendo está sendo um crescimento sadio?
ou um crescimento deformado? Porque o jovem Samuel crescia diante do Senhor, e para crescer diante do Senhor, cresce deformado? Igreja? Para crescer diante do Senhor, cresce com deformações? E olha que Samuel estava longe da mãe, longe do pai, estava com o sacerdote Eli, que era todo torto, direita e esquerda, porque ele não soube conduzir os filhos. Olha onde Samuel estava sendo criado. Mas Samuel se desviou? Mas Samuel desonrou a Deus? 1 Samuel 2:21, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eu quero declarar sobre as nossas vidas que também estamos crescendo diante do Senhor. Não haverão pecados, não haverão iniquidades, não haverão transgressões que nos impedirão de viver isso. Porque o cenário em que Samuel estava era um cenário em que ele não tinha chance para crescer de forma nenhuma em Deus. Mas ele havia sido consagrado ao Senhor, porque uma mãe fez um voto com o Senhor. O voto que você fez com Deus, o Senhor fará valer a pena. Descansa se o teu filho está no curso, descansa se o teu filho está na faculdade, descansa se o teu marido está no local de trabalho que é muito perigoso para a vida dele. O Senhor está guardando a vida dele, o Senhor está guardando a vida dos nossos, porque há um voto feito no altar. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Agora o versículo 26 de 1 Samuel, capítulo 2. E o jovem Samuel ia crescendo. Que maravilha! Que coisa boa é quando entramos na igreja do Senhor e as pessoas reconhecem isso na minha vida e na sua vida. Você está crescendo. Você está crescendo. O seu jeito de falar está diferente. O seu jeito de cumprimentar está sendo diferente. O seu modo de reagir está sendo diferente. Eu estou percebendo que você está crescendo. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Olha que coisa linda! Que esse crescimento possa refletir para a horizontal e para a vertical, porque é a provação, é a comprovação de que estamos crescendo de uma forma sadia diante do nosso Deus, quando esse crescimento traz agradabilidade, tanto na forma horizontal, quanto na forma vertical. Você recebe isso para a sua vida nessa noite? Receba isso. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. No capítulo 3, versículo 19, de 1 Samuel. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Gente, eu achei muito lindo isso. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. De nada vale eu e você crescermos se o Senhor não for conosco. Forte isso, né? E crescia Samuel, missionária Luciane, e o Senhor era com ele. Do que adianta eu crescer se o Senhor não está comigo? Mais vale crescer, porque o Senhor me favorece a crescer, mas o Senhor permanecer comigo, porque Ele comprova os seus feitos na minha vida, porque Ele comprovará os feitos dEle na sua vida, a partir do momento que eu e você nos submetermos à vontade de Deus e permitirmos que Ele faça grande obra na nossa vida, que dessa forma eu e você cresceremos e o Senhor permanecerá conosco. Eu e você cresceremos e o Senhor permanecerá conosco. Eu e você cresceremos e o Senhor permanecerá conosco. Quem deseja crescer assim, queridos? Quem deseja crescer assim nesta hora, nessa noite? Você pode levantar a sua mão e glorificar ao Deus Todo-Poderoso. De Gênesis, no capítulo 39, conta a história de José. José no Egito, não José do Egito. José no Egito. E o nome José significa aquele que acrescenta. No culto como esse nessa noite, o que estamos acrescentando para Deus e o que estamos acrescentando um para o outro? Aonde José passava, José acrescentava.
aonde José pisava, José acrescentava. Mas por que José acrescentava? Porque o Senhor estava com José. E nós precisamos ser José desse tempo, para que aonde nós estivermos, possamos acrescentar alguma virtude de Deus na vida de alguém, aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Como nós temos crescido? Será que ao invés de darmos vazão ao fruto do Espírito, estamos dando vazão às obras da carne? Gálatas capítulo 5. Havia uma promessa na vida de Sansão. Deus havia revelado algo grandioso para a vida de Sansão, para os seus pais. E os pais de Sansão fizeram tudinho, tintim por tintim. Ele tinha uma força, mas não era a força dele mesmo, era a força do Senhor na vida de Sansão. Mas por causa dessa força, ele começou a quebrar princípios. Que crescimento é esse? Que crescimento deformado é esse? Eu tenho força, faço o que eu quiser, sou melhor do que fulano, sou melhor do que qualquer homem da minha terra, porque eu tenho força. Eu tenho força. Eu tenho força. Eu tenho domínio. Eu posso fazer o que eu quero. E começou a quebrar princípios. Um crescimento deformado gera quebra de princípios. E quando eu e você não permanecemos alinhados ao crescimento sadio que Deus tem para as nossas vidas com respaldo na sua palavra, o que pode acontecer comigo e contigo é arrogância, vaidade, soberba, orgulho próprio, e aí decidimos começar a quebrar princípios, porque ao invés de dedicarmos tudo a Deus, pensamos que nós somos o bambambam da história. E num determinado momento da vida, Sansão pensou que era o bambambam da história. Começou a quebrar princípios. Mas não tem, queridos, quem quebre princípio e fique sem uma punição. E ele sofreu a terrível punição. Contou o seu segredo. Diga para quem está perto de você, se você tem um segredo com Deus, diga, se você tem um segredo com Deus, não conte para ninguém. Ah, pastor, mas era da Lila, né? A Gisele Bündchen daquela época, né? Ah, pastor, como que Sansão não ia contar? A Gisele Bündchen daquela época, Filisteia. Como Sansão não ia contar? Ah, já tinha quebrado princípios. Ele estava se relacionando com quem não era para se relacionar. Foi pego, foi preso, seus olhos foram arrancados. Até que ele se arrependeu e o Senhor teve misericórdia. Sansão significa pequeno sol. O que Deus havia projetado para Sansão não era para terminar da forma que terminou, ainda que Deus tenha manifestado a sua graça sobre ele, mas que eu e você não venhamos crescer de uma forma deformada, como Sansão num percurso da sua vida cresceu, e o seu fim foi terrível, apesar da misericórdia de Deus. O nosso Deus, Ele é o sol da justiça, e Sansão poderia ter brilhado muito mais como um pequeno sol na sua geração, mas preferiu ofuscar o seu brilho, quebrando princípios, se orgulhando, se envaidecendo, e o seu fim foi terrível. Mas o Senhor nos convida a crescer nessa noite de uma forma sadia. Quem quer crescer de uma forma sadia? Quem quer crescer de uma forma sadia? Eu quero crescer de uma forma sadia. Eu quero crescer de uma forma sadia. Judas, já estou encerrando, se coloque sobre seus pés. Judas, um dos discípulos de Jesus, foi ensinado como os outros discípulos foram. Teve as mesmas instruções que os outros discípulos também tiveram. Mas o que ele decidiu fazer? Judas, um dos significados do nome significa louvor. Você já conheceu alguém chamado Judas?
Porque todo mundo conhece a história de Judas, né? Traiu Jesus. Como assim? Foi vendido ainda por cima. Vendeu por 30 moedas de prata. Eu nunca conheci um Judas. Será que alguém conheceu algum Judas? Você já estudou com Judas? Já morou perto de Judas? Tem alguém na família chamado Judas? Ninguém tem coragem de botar esse nome. Por quê? Porque conhece a história. Judas que traiu Jesus. Viveu com o mestre, andou com o mestre, comeu com o mestre, caminhou com o mestre. E o que ele aprendeu? Literalmente nada, né? Poderia ter aprendido muita coisa. Mas um crescimento deformado faz com que todos os anos de ensinamento, de uma hora para outra, vai tudo ralo abaixo. Português bem claro. Vai tudo ralo abaixo. Mas o Senhor me convida e te convida nessa noite. Você quer crescer? Tem um crescimento sadio. Tem um crescimento sadio. Naamã, o comandante do rei da Síria, ele tinha uma lepra. Eu e você conhecemos a história. E ao chegar na casa do profeta, o profeta enviou um mensageiro para que ele se lavasse no Rio Jordão. Que homem é esse? Eu sou o comandante do rei da Síria. Ele me manda me lavar no Jordão, esse rio barrento de Israel. Por que ele não me mandou para Abana, para Farpar? Por que ele não chegou, ele botaria a mão? Só se ele botasse a mão, ele já me curaria. Por que ele mandou? Que palhaçada é essa? Em outras línguas, né? Em outros linguajares. Que palhaçada é essa? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, como Naamã. Oh, aleluia! Queremos ser limpos nessa noite. E os mensageiros puderam declarar para Naamã: mas que isso? Se o profeta disse, se você já veio até aqui, você não vai fazer o que ele disse? Faz o que ele disse. Aí ele se convence, se quebranta. Ele não tinha outra opção a não ser obedecer à ordem de Deus, à voz de Deus. E cada mergulho, o orgulho era quebrado. 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 E no 7º mergulho, ao levantar, ele estava instantaneamente sarado. Que nós possamos mergulhar no Rio Jordão nessa noite. O Rio Jordão significa o que desce, aquele que desce. Jordão significa aquele que desce. E eu quero descer na presença de Deus nessa noite. Nós queremos descer na presença do nosso Deus nessa noite. Não são os meus diplomas, não são nada que eu tenha nessa vida, nessa terra, mas é o que Deus dá às nossas vidas, que nos garantirá as suas virtudes nas nossas vidas. E receba a virtude de Deus na sua vida. Que nós não venhamos crescer de uma forma deformada, mas nós precisamos crescer de uma forma sadia. E como crescer de uma forma sadia? Somente estando com a nossa vida com Deus. Porque os meninos cresceram, Jesus e João Batista foram fortalecidos no Espírito. Jesus foi cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele, e está sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Quebra, Senhor, tudo que não é de ti das nossas vidas, tudo aquilo que nos impede de crescer
crescer, tudo aquilo que nos impede avançar, tudo aquilo, Senhor amado, que nos impede mergulhar na Tua presença. Eu quero mergulhar nessa noite no Jordão, Senhor. Eu quero mergulhar nessa noite no Jordão, meu Deus. Eu quero mergulhar. Nós queremos mergulhar, Senhor, nessa noite no Jordão. Para que, Senhor, todos os impedimentos, todas as barreiras, todas as tralhas que tentam nos impedir de avançar, Senhor amado, não mais impedirão de avançar na Tua presença, não mais nos impedirão de avançar na Sua presença. Mas nós estamos aqui, meu Deus, e nós queremos avançar por Teu poder, Senhor, por Teu favor, por Tua graça e por Tua glória. É o que eu te peço e suplico em oração nessa noite, no nome de Jesus. Oh glória, sim, meu Deus. Oh quebra, oh Senhor, quebra o nosso orgulho, Deus. Eu quero descer, mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo, como Naamã, no Teu poder. Quebra, Senhor, quebra tudo que não é de Ti das nossas vidas. Quebra, Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, é verdade, Deus, com as águas do rio, então subirei. É verdade, Deus, como Naamã, curar. Aleluia. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Oh, aleluia. Eu abro mão de tudo que sou, só pra Te adorar. Oh, Senhor, quebra, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo, como Naamã, no Teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo, como Naamã, oh, aleluia, Teu poder. Só nos resta agradecer, Senhor, porque, meu Pai querido, já estamos rompendo, Senhor, mais uma etapa. Tudo que nos embaraçava, tudo que nos prejudicava, nós estamos vencendo, Senhor, uma nova etapa nessa noite. Nós estamos vencendo, Senhor amado, mais uma etapa nessa noite. E que Teu Espírito permaneça, Senhor, palestrando conosco, naquilo que precisamos mudar, naquilo que precisamos ser moldados, naquilo que precisamos ser transformados. Que Teu Espírito permaneça trabalhando, Senhor, nas nossas vidas. Quero, Senhor, louvar e agradecer a Ti, Senhor, por esse momento de culto. Que o Senhor nos conduza em paz aos nossos destinos, aos nossos lares. Que o Senhor nos dê, Senhor, uma semana abençoada. E permitindo, Senhor, retornaremos, meu Pai querido, no domingo, seja de manhã, seja à noite. Que o Senhor nos dê forças e nos dê uma semana abençoada. Ah, Senhor, as tralhas velhas não mais permanecerão nas nossas vidas, porque crescemos,
estamos sendo fortalecidos. Meu Pai, estamos cheios de sabedoria e a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. Quem recebe essa palavra nessa noite, diga: eu recebo. Está fraco, diga: eu recebo. Estenda as suas mãos, por favor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consoladoras promessas do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, que estamos crescendo, não de forma deformada, mas de uma forma sadia, não só agora, mas para todo sempre. Você pode dizer amém? Que o Senhor te abençoe. Cumprimenta aí o seu irmão e a sua irmã e diga: nós estamos crescendo de uma forma sadia. Nós estamos crescendo de uma forma sadia. Não há competição, não há inveja, não há orgulho, não há barreiras. Nós estamos crescendo de uma forma sadia, porque já mergulhamos no Jordão e já estamos sendo sarados.